Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Abraço Talk, o podcast da Abrace, da Associação Brasileira de Imprensa, Cenografia e Montadores Estantes. Eu sou Paulo Passos, estou aqui com... Eu sou a Sula Costa. Tudo bem, Sula? Tudo ótimo, Paulo. Bacana. Eu vou contar uma coisa para você. Conta. Se você trabalha com turismo, para o que você está fazendo. Presta atenção. Esse episódio é imperdível, é para você. A gente está hoje com um dos maiores profissionais, uma das maiores assumidades do turismo brasileiro, quiçá mundial. Virgílio, é uma honra estar com você aqui. Bem-vindo, Virgílio. A honra é toda minha, né? Isso que você falou, eu não posso confirmar, mas são 54 anos amassando barro do turismo brasileiro, de uma época em que turismo era uma viagem para poucos, né? Era um bem de consumo supérfluo. Hoje nós já estamos vendo o turismo colocado aí, São Paulo chegando a 10% do seu PIB estadual sendo do turismo. Não é que as outras atividades diminuíram, se perderam, não. É que o turismo cresceu junto com a economia de São Paulo. Eu sempre fui a favor dessa plataforma chamada turismo, que movimenta 60 setores da economia, será o maior gerador de emprego e renda do futuro, principalmente porque indústria robotiza, agricultura mecaniza, e turismo nós vamos ter que continuar a ser aquela visão nossa de imigrante português, do sim senhor, não senhor, e que faz com que as pessoas voltem aos locais que conheceram. Então, eu só quero agradecer. E a área de eventos, né? Embora você falou da Abrace só, mas a Abrace é um dos pilares da atração de eventos importantes para a economia do turismo. Você sabe, eu conheço o Virgílio já há bons anos, tem esse privilégio, essa honra, e só hoje que eu descobri que ele é português, nasceu em Portugal, veio criança para cá. Engano bem, né? Bom, Paulo, só por essa abertura, né, a gente já imagina o que vai ser o episódio de hoje. Ele é uma sumidade. Olha, vou falar um pouquinho do mini bio do Virgílio. Professor, consultor em hotelaria, eventos e turismo, com atuação pioneira na formação profissional, primeira turma da Anhembi Morumbi, primeira turma de turismo, junto com uma turma maravilhosa que está aí no mercado, profissional de gestão pública e no desenvolvimento do setor no Brasil. A gente vai até perguntar sobre isso. Carreira iniciada em 1970, nos anos 70, participou da criação do Centro de Estudos em Turismo e Hotelaria, estruturou o departamento de eventos e colaborou na implantação de hotéis e escolas, atuando ainda em projetos estratégicos para grandes redes de hoteleiras nacionais e internacionais. Foi secretário nacional de turismo, diretor da Embratur e da CNTUR, além de coordenador de turismo do Estado de São Paulo. É membro de conselhos de diversas entidades representativas do setor, em especial a Academia Brasileira de Eventos e Turismo. Atualmente, também é diretor da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo e integrante do São Paulo Convention and Visitor Bureau. Uau! Fica até tremendo aqui. Mas foram 54 anos, 55 anos já. Olha que maravilhoso, então, hein, gente? Nós começamos um turismo que virou uma economia do turismo, que era, como eu disse, um bem de consumo supérfluo. Hoje, eu particularmente trabalho para criação de produtos cada vez mais econômicos, seguindo uma das experiências que eu tive quando estive na CVC com o Guilherme Paulo, que é condição de acesso ao turismo a todas as camadas da população brasileira, com preço e qualidade compatíveis. Também sou membro do FAT, né, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, onde nós já reservamos lá R$1 bilhão para o que será uma grande campanha, um grande projeto do turismo do trabalhador. Nada de benefício, mas evitando o custo fiscal, tributário e financeiro para que mais brasileiros possam viajar pelo Brasil.
Uau, que bacana. Me permite? Por favor. Veja, nós somos, você até deu uma pincelada no começo, nós somos uma associação que trabalha com empresas de cenografia, né, e montadoras de stands. Portanto, a nossa atividade está envolvida em feiras, está envolvida em shows, decoração de Natal, enfim, tudo que a gente está falando de cenografia e montagem de stands no Brasil é o que a gente faz. Agora, o que para quem não sabe, né, para quem não estudou turismo, quem não veio da área de turismo, como eu vim e você é o mestre, né, qual que é a relação de eventos e turismo? Total, né? É só você avaliar o calendário de 2026, onde muitas datas no estado de São Paulo, em especial, no Brasil também, mas em São Paulo, cidade e região, já não tem oportunidade de salões, de salas, de centros de convenções e assim por diante. O nosso carnaval, né, que também tem trabalho da Abrace, com certeza, em toda a montagem que pode ser feita de trios elétricos, de decoração, isso tudo mostra quanto São Paulo cresceu. Eu sou de um tempo da hotelaria, que nós falávamos que a hotelaria era 5x2. Ou seja, nós lotávamos 5 dias, ou tínhamos uma boa ocupação. 5 dias, sábado e domingo, São Paulo morria. Né? Nós sentíamos isso. Hoje não mais. Hoje, se você procurar hotéis para final de semana, você já tem sempre boas ocupações. Esses finais de semana, muitas vezes, incluem eventos de rua, onde São Paulo foi pioneiro e hoje representa um número grande de participação. Da área religiosa, dos movimentos diversos, sempre São Paulo tem sido aí um grande exemplo. E lembrando que segmentos foram crescendo, né? Não só com o apoio da Abrace e outras entidades da área de eventos, mas lembrando que hoje, se você consultar os hotéis da Avenida Paulista, quase 10% da ocupação deles já é de saúde e beleza, ou seja, pré- e pós-operatório, dentário. Quando eu falei beleza, são as cirurgias de estética. Então, essa é a realidade hoje da cidade e do Grande São Paulo, do estado de São Paulo. Hoje, quando você pensa ir para o interior, não é mais só de sábado e domingo que as pessoas vão. Elas vão durante a semana. A própria Secretaria de Turismo, que teve nesses últimos 3 anos o trabalho do secretário Roberto de Lucena, onde foram consolidados roteiros e destinos que não aconteciam anteriormente, né? Hoje eu te trouxe até um guia que mostra os roteiros de motocicleta. Ao qual o Paulo super, né? Está inserido. Ele está bem integrado. Então, quando eu falo desse guia, que também está online para quem quiser, é importante lembrar que foram criados para o estado de São Paulo, não só motocicleta, mas na área de cachaça, na área de queijo, na área de vinhos. Do mercado. Segmentação, mas fundamentando, dizendo, olha, pode vir que nós vamos recebê-lo bem. E entre outros roteiros religiosos, mas também de contato com a natureza e, em especial, o turismo rural, né, que eu tenho assim, o orgulho de ter feito há 25 anos atrás, o primeiro guia de turismo rural do estado de São Paulo, junto com o secretário Marcos Arbeitman, que hoje não, sempre Maringá, mas que foi emprestado ao governo Covas, tanto quanto eu, e fizemos esse guia há 25 anos atrás, 1.200 propriedades, que na maioria serviam pão de queijo, café com leite, suco de laranja. Hoje não, hoje o guia o acervo de turismo rural no estado de São Paulo contempla mais de 4.000 propriedades, sendo que algumas delas de extrema qualidade,
de muitos serviços, como o Hotel Fazenda da Dona Carolina. Total, maravilhoso. Que foi criado pelo Chico Santa Rita, né? O homem de marketing das diretas já, o homem da política no passado e que aproveitou uma fazenda histórica e suas construções, e temos ali um destino que a criança pode tirar leite da vaca, pode andar a cavalo, pode cultivar, né? E nós, que temos o objetivo claro do turismo rural, da volta do caipira da capital para o interior, precisamos mostrar aos nossos filhos, netos, que galinha não chama quinor, que ovo não nasce em caixa de isopor e que o leite sai da vaca, não daqueles pacotinhos aluminizados. Então, essa vivência e valorização é que vão fazer até do reconhecimento da produção, do respeito àqueles que trabalham para que cada um de nós possa viver melhor. Então, o turismo não é só quando você vai, é a consciência que ele pode transmitir. E da mesma maneira, o turismo vem caminhando para poder informar até aqueles que vivem na cidade da importância do turismo. No mundo, nós estamos tendo agora barreiras como Barcelona e outras cidades da Europa que não querem mais turismo. Sim. Por razões que eu não vou entrar aqui, porque nem nos interessa, não acontecerão por aqui tão breve. Mas quanto o turismo tem ajudado. E essa ideia de informar, de conscientizar os nossos filhos e netos sobre a história, a geografia, a cultura, da onde nós nascemos, porque se vocês olharem os livros dos seus filhos, em nenhum lugar fala da história, da cultura e da geografia da sua cidade. Fala do todo, mas não fala do núcleo. Então, isso que nós queremos, com um programa muito claro que chama Conheça Minha Cidade, onde na Semana do Turismo se realiza uma aula de geografia da minha cidade, uma aula de história da minha cidade, da cultura, os informes e a importância do turismo e um passeio em torno da minha escola, que já vai ser uma consciência muito importante para os nossos jovens. Maravilhoso, hein? Proximidade, né? Total. Eu que tenho 2 filhos pequenos, já estou adorando e estou vendo a importância disso, né? E aí a gente viu aqui, falou muito sobre o turismo, mas em que momento você acha que você percebeu que você estava também contribuindo muito para o crescimento e desenvolvimento da área de eventos? Muito cedo, né? Como ferramenta, né? de atração, de envolvimento. Eu fui da criação do Convention Bureau. Na época, lá atrás, são já... Então, agora eu queria me lembrar bem, 40 anos, será? Acho que isso já. Com Ana Maria Marcondes Machado, com a Silvia Mangabeira. E eu representava, na época, o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Nelson de Abreu Pinto. Então, foi uma luta danada. E depois ajudei ainda mais quando era diretor da Rede Transamérica de Hotéis, quando conseguimos com o doutor Aloysio, quando o João Dória foi presidente, uma casa em frente à Igreja Nossa Senhora do Brasil, onde o Convention funcionou por um bom tempo também. Então, sempre a importância foi valorizar eventos como atração. E agora, em breve, vocês terão uma boa notícia. O Paulo já esteve numa das reuniões do NUT, que eu sou hoje o coordenador de turismo da Associação Comercial de São Paulo, que é uma grande campanha de que venha um dia antes ou volte um dia depois, quando você vem a eventos em São Paulo e utilize para compras nos locais mais econômicos e nos mais luxuosos do Brasil, ou seja, um incentivo da associação comercial à atração de eventos e, ao mesmo tempo, valorizando a vinda para consumo em produtos da nossa cidade também. Lembrando que o Convention Bureau tem uma campanha grande, né, no Made in São Paulo,
que é mostrar isso. Em breve vamos conseguir, né? Essa é uma luta do Convention, ter um palito com uma plaquinha em cima do queijo dizendo: esse queijo é made em São Paulo, esse vinho é made em São Paulo. E na área de vinhos nós temos trabalhado muito também, porque queremos reduzir as taxas de ICMS e IPI Perfeito. do vinho, porque hoje o nosso vinho custa mais tributariamente falando do que os importados. Então, muitas vezes, perdemos na escolha do cliente no restaurante, E temos no ótimos cardápio, vinhos. muito bons. E também é um dos guias, depois, quem quiser, entre Secretaria de Turismo e Viagens, os roteiros estão todos disponíveis no nosso portal lá. E lembrando que esse é um trabalho. Então, o turismo, eventos, são áreas de segmento, eventos como segmento do turismo, importantes na racionalização do aproveitamento. Só lembrar que nós tínhamos um centro de eventos, né? Vamos considerar o AMB como pioneiro ali. Já existiam outros menores, mas quando o Dr. Caio de Alcântara Machado levantou aquele guarda-chuva e fez o centro de exposições, né? Poucas pessoas sabem. Eu sou mais antigo, Paulo também, o pai dele conviveram com isso. Foi como se abrisse um guarda-chuva para ver todo aquele espaço de pé. Ele foi... E um detalhe, se me permite, a imprensa naquele momento metia o pau na AMB porque falava que era fora de São Paulo. Porque a cidade de São Paulo era marginal para dentro. Sim. Então era fora de São Paulo. Então, e aí, olha o que aconteceu. E aí, só fazendo uma parte, ou seja, você pode até não trabalhar com turismo, tá? Mas você deve muito ao turismo. Porque existe uma coisa no turismo que chama-se o iceberg do turismo. Então, você tem diversos setores econômicos, são quantos? Eu já falo em 60, em 60, porque 60 quando você cai em serviços diversos, você pega a Abrace. É. Quantos setores estão dentro da Abrace já? Exatamente isso. Quantos? Então, se você frequenta um hotel, se você frequenta um restaurante, um bar, e não estou falando energia elétrica, não estamos falando uma indústria de confecção, indústria de impressão, etc, tal, ela vive, ela é um resultado econômico da indústria de turismo, da indústria do setor de eventos. Então, ou seja, a gente deve muito a esse cara, viu? Não, só tem crédito e gaste tudo em turismo. Eu queria só lembrar até um número acadêmico, eu uso isso já há muitos anos, que cada vez que qualquer um de vocês gaste R$100 num destino turístico, 40 viram imediatamente salários e encargos. 30 é custo das mercadorias vendidas. É isso que o Paulo falou agora. Ele falou indústria, não, agricultura. Só da agricultura, porque já são 30% dos seus R$100 gastos num destino turístico. Quando a gente fala dos gastos, eu estou falando agricultura, estou falando de alimentos, bebidas, serviços, locação, companhia aérea, mas também falando do aspecto produtivo disso. Cultura, artesanato, que nós, aonde vamos, principalmente nossas esposas, acabam comprando. E isso representa 30%. E os outros 30%, dependendo da ganância de empresários e de governos, seria 15 de lucro e 15 de impostos. Mas, com certeza, quem for empreendedor na área já viu que 15 de impostos é impossível e os 15 de lucro também. Porque os 15 hoje representam o custo do dinheiro no Brasil. Então, a maioria do que tem sido feito de investimento em turismo nesse país tem sido por abnegados do setor, de pessoas que querem muito e acreditam nessa atividade econômica. Virgílio, você falou de
acadêmico, né, área acadêmica, etc. Tal. Eu mesmo estudei políticas públicas de turismo e estudei algumas coisas dentro da área. Mas eu sou um aluno e aluno do fundão perto de você. Você é um mestre, um professor, etc. Então, para mim é uma honra. Eu insisto, isso está aqui hoje com você. Mas você tem uma história, começa com a primeira... Você e alguns colegas nossos aí do setor, maravilhosos, amigos do dia a dia, você é daquela primeira turma de turismo da Anhembi Morumbi. Conta um pouquinho dessa história para a gente, por favor. Depois, inclusive, você foi professor lá. Sim, é isso? sim. Na verdade, a primeira turma foi em 1971. Grandes profissionais que estão aí no mercado começaram lá com o professor Domingos Hernandes Penha, que era um diretor da Varig aqui no Brasil, professor Mário Beni, que foi quem nos orientou mais, inclusive no caminho das aulas, porque quando foi criada a Faculdade de Turismo do Morumbi, uma iniciativa do Gabriel Mário Rodrigues, um homem com uma visão maravilhosa, a partir dele que vieram cursos de moda, gestores financeiros, todas as outras áreas que não existiam até então, porque o foco era, ou você era advogado, médico, contador, que eu até era, do curso técnico, e essas novas atividades foram se diversificando. Naquela turma lá, Ibrahim Jorges, o grandão do turismo, ele não gosta, mas ele sentava atrás de mim e colava muito, viu? Mas isso é só entre eu e ele, não quero nem que vocês saibam. E o Ibrahim tem quase 3 metros de altura, por isso que a gente está falando isso. Um irmão de 55 anos, né? A gente se dá muito bem. E, na verdade, ele colou e aproveitou bem. E foi um pioneiro na área de eventos, né, de empresas. Sim. Fez as principais, atendeu as principais empresas nas suas viagens de incentivo, de premiação, até hoje, né? A Marisa Cantor Monteiro, que está com a gente na academia, sim, foi coordenadora do turismo municipal. E vão outros professores também, Leslie Benveniste. Então, pessoas que ainda estão aí também e que foram importantes naquele momento de um curso que era um curso livre. A partir do 2º ano ele foi reconhecido e certificado no 4º ano. Então era uma visão de negócios, de economia importante. Agora, eu fui enganado naquele tempo. Quando eu fui fazer o curso, eu não queria trabalhar em turismo. Eu queria ser turista. Infelizmente, sobrou o trabalho e estamos aqui agora discutindo, nessa atividade chamada turismo, problemas e soluções para redução da jornada de trabalho aí na política do trabalhador, de 6 por 1 por 5 por 2, e hotelaria, turismo, de uma maneira geral, trabalha 365 dias por ano, 24 horas. Então, essa discussão, embora a gente tenha sido aí incentivador, Domênico Domani, ele que queria valorizar cada vez mais o tempo livre, nós também estamos agora tendo que encontrar soluções, porque o custo dessa nova política, se aprovada, e acho que caminhará para isso, 5 por 2, trará o custo de produção alguma coisa como 16%. Outro aspecto que vem aí e que o turismo será beneficiado ao mesmo tempo, nós precisamos ter mais trabalhadores interessados, empreendedores, é a RN1, ou seja, as doenças sociais, as doenças psicossociais, que hoje eu passo no meu médico, pego um atestado de eu estava de mau humor e levo e fico fora do dia de trabalho. É claro que eu estou sendo muito radical nisso, mas é uma preocupação que vai acontecer no setor de turismo, ao mesmo tempo que nós, que trabalhamos, empreendemos em turismo, devemos cada vez mais valorizar isso e lembrar que a empresa talvez tenha que começar a dar uma semana por ano para os seus
colaboradores, para que eles realmente relaxem e possam retomar as atividades de trabalho mais seguros e com uma constante dedicação. Não está fácil. Realmente não está fácil. E aí, pegando até um pouco sobre isso, né? Sobre o início na carreira de eventos, mas trazendo um pouquinho para eventos. Não, falei carreira de turismo, me equivoquei. O que você acha que mudou, que mais mudou e o que menos mudou de lá para cá? Boa pergunta. Na área de turismo? De eventos. De eventos. De eventos e turismo, acho que a gente tem um pouco, a gente é muito interligado, né? Evento é uma ferramenta. Exato, a gente, até pegando o 5x2 que ele menciona, tem muito a ver, né, com a parte corporativa. E no caso de eventos, principalmente, a relação trabalhista tem mudado muito. E esse excesso de benefícios sociais que o Brasil tem, se você analisar hoje um estado como o Maranhão, que tem um juiz muito atuante no superior, mas não resolveu o problema do estado dele, fica claro não, a estatística mostra que hoje o número de benefícios é maior que as carteiras assinadas. Então, isso refletiu muito na área de eventos, negativamente. Por quê? As pessoas que você tem que regularizar ou tem que oficializar trabalhando para você, para evitar consequências trabalhistas depois, não querem mais, não assina recibo, não tem MEI, não quer ter trabalho temporário. Então, isso é uma dificuldade grande que eu sei que vocês, em eventos, têm sentido. Sim. O que aconteceu de bom? Foi esse crescimento de eventos, a dedicação, mas cada vez mais, e eu levo um programa de empregabilidade da Secretaria em Turismo, logo durante a pandemia nós fizemos com a UGT aquele evento do Vale do Anhangabaú, com 25 mil participantes, em 22, 23, 8 mil, 24, 1.500, 25, 600. Dos quais, esses 800, dos quais mais de 50% eram pessoas com mais 50 anos. Nossa. Então, essa preocupação aí com os novos trabalhadores, com as pessoas que queiram seguir o nosso setor, será cada vez maior. E aí, as empresas têm um desafio. Qual é o desafio? É começar a pensar num plano de carreiras, numa formação permanente, para que essas pessoas, mesmo que não fiquem conosco, na nossa empresa, que às vezes é uma empresa de meia dúzia de trabalhadores, possa dar a oportunidade deles crescerem e assim outros motivados por essa experiência venham trabalhar com a gente. Então é isso que nós vamos ter que repensar, positivo e negativo. Sim, muita coisa positiva, alguma coisa negativa, mas uma preocupação de gestão cada vez maior. Não é mais o evento que vai ser feito numa folha de papel dobrado, sem a responsabilidade de cada um de nós e daqueles que contribuem, que prestam serviços para a gente. E a grande vitória é que o evento começou a ser pensado com mais tempo. Embora ainda tenhamos muita gente chamando vocês para depois de amanhã, né? Sim, eu sei disso. Corriqueiro. Mas cada vez mais em turismo, o que for pensado com antecedência vai ser mais econômico e mais garantido. É só pensar numa viagem aérea. Se você for comprar um bilhete há 15 dias, ele vai ser caro mesmo. Mas se você compra com 6 meses, se organiza para uma viagem, as condições são especiais e as oportunidades melhores. Os hotéis também. Os transfers também. Então, tudo que nós começarmos a pensar com antecedência será melhor também para que a Abrace possa atender com mais qualidade ainda. Está certíssimo. Hashtag vale a dica, hein? Você entendeu, né? Você quer economizar? Vamos lá, quer tudo. Economizar? Vamos, planeja antes, contrata antes. Você vai ter, entre outras coisas, só estou falando um item, custo. Seguramente você vai ter um custo menor.
Hashtag vale a dica, hein? Dica do professor Vigílio. Bacana. Vigílio, pergunta... Se fosse eu que tivesse aí, não podia fazer pergunta inteligente para responder. Né? Mas para você eu posso fazer pergunta inteligente. Eventos. Eles são consequência de um destino, algo que vai ser uma consequência, aquele destino está bom, então você vai ter mais eventos, ou eles são uma ferramenta para você fomentar um destino? Ou seja, é o fresquinho, como é que é, da Tostini? Ou seja, em que momento o setor de eventos ele está? Em qual ponta? Não, ele é a ferramenta importante para a geração de um destino também. Agora, ele tem que consolidar destinos. Então, uma é fazer levar. Vamos dizer que o evento pode ser uma boa ferramenta para convidar para conhecer. Outra para consolidar. Então, a importância de quem vem... Eu vou dar um exemplo de São Paulo. Quem vier a São Paulo e puder ter um dia para compras e ver que ele compra melhor e tem melhor atenção, ele vai trazer a família depois. Eu acho que muitos ainda, organizadores de eventos e os destinos juntos, têm que pensar nesse aspecto. Porque eu posso vir, de repente, por um dia e nem dormir na cidade, mas o que eu vi, usufruir. O que eu experienciei, eu posso pensar em voltar com a minha família, com a minha esposa e assim por diante. Então, é uma ferramenta de degustação, mas de consolidação de um destino também. Porque eu posso ter vindo para um evento da indústria, mas eu vi que eu tenho mais cultura, eu tenho mais o que fazer nesta cidade. Então, e voltarei. outras Exato. Cidades também, todas elas, né? Sim. Eu vou dar um exemplo, eu dirigi o Hotel Escola de Águas de São Pedro, e a gente sempre se preocupava que ele não ficasse só no hotel, que ele conhecesse a cidade. Tínhamos uma visita, na verdade eu estou falando coisas tão antigas, mas isso foi lá nos anos 80, quando nós começamos a criar dentro do hotel também a área de entretenimento para as crianças, que não ficavam mais, vai para a sala de entretenimento, não. Visitavam um hotel, conheciam como trabalhava na cozinha. Ai, que delícia. E tinha também as atividades normais, esportivas, recreativas, conheciam a nossa área externa e e a cidade até, dependendo de quantos dias ficavam. Então, esse envolver, programar, tem a responsabilidade de eventos, degustar, mas consolidar o destino para a atividade do turismo, cada vez mais. E pensando um pouco mais à frente, assim, quando a gente olha os próximos anos, né? O que você acha que vai ser inevitável como mudança para o setor? Não, vem esse trabalho aí nas relações trabalhistas, que nós vamos ter que pensar muito bem. Flexibilização das escalas de trabalho, plano de carreiras para motivar os nossos colaboradores, formação permanente, não é querer mais formar aquilo que já é comum. São novas tecnologias, e isso, eventos, hotelaria, destinos têm que trabalhar para poder não só promover, mas motivar as reservas antecipadas. Então, os desafios vêm na área tecnológica, vêm na área de recursos humanos, porque nós seremos os grandes geradores de mão de obra, e isso faz com que não seja tão atrativo a motivação para trabalhar com a nossa área de eventos como um todo, turismo. E eu vejo que o turismo e o evento está muito páreo, né? Tudo que você falou um pouco de turismo, a gente vê refletindo, né? E de suma importância para a área de eventos também. É a área de serviços como um todo, muito interligados, né? Então, eu vejo dessa maneira. Tecnologia não é no atendimento, a tecnologia será no planejamento antecipado, na compra antecipada. Perfeito.
para que todos possam se organizar cada vez melhor. E é uma pergunta, né? Essa pergunta é uma pergunta de $1 milhão, né? Tudo que vem por aí. Perguntou, né? Eu só não sei quem vai pagar, mas... a gente precisa se organizar, né, Paulo? Já precisa me organizar desde já. E vale $1 milhão, né? Essa daí me faz lembrar, eu andei esse estado todo, né? Não sei se os 645, mas uma boa parte, sim. Se não falei, eu passei. E eu me lembro que uma vez nós estávamos no interior e o motorista que me acompanhava falou: professor, o que o senhor fala, o senhor tem apresentação e tal, eu estou craque nisso aí. Deixa que eu faço. Falei: ótimo, o senhor fica sentadinho lá, descansa, que nós temos outra maior daqui a pouco. Foi lá, fez e tal, e aí surgiu uma pergunta. Não, pode perguntar? Pode. Então é um pouco do que você me fez refletir agora. E a pessoa da plateia perguntou: por favor, e a influência da demanda turística sobre a oferta relativa comparada ao PIB do anexo do orçamento nacional? O cara foi ficando vermelho. Falei: olha, a sua pergunta é tão simples, que eu vou pedir para o meu motorista que está sentado ali. Então, um pouco disso, né? A gente tem questões que vão ter que ser... São novas questões, não são as mesmas, né? Não é mais aquela relação de contratar porque tem a vaga, né? Ela tem que ser ocupada com qualidade, com dedicação, Adorei sobre com o vontade. plano de carreira. Não, esse é básico. E não é que falou, você tenha que ter na sua empresa. Super entendido. Na verdade, dá oportunidade para as pessoas crescerem, né? Evoluírem, né? Seja dentro da casa que ela começou ou posteriormente em outras. Maravilhoso. E eu vi uma experiência recente que serve para vocês, que são montadores também. O Senai tem um curso hoje. Parte do curso deles de pedreiro, pintor, encanador, já é dado numa obra em andamento. Maravilhoso. Não, como o nosso hotel escola. Nós temos um curso de elétrica, é um trabalho feito em conjunto, a Brace e o BRAF, com o apoio do Expo Center Norte e do Instituto Center Norte. A primeira aula vai ser dia 12 de março próximo, e a gente está falando de qualificação de mão de obra. Porque, assim, a questão existe desemprego no Brasil? Tá, existe. Mas existe um número gigantesco de empresas procurando profissionais que não estão qualificados. E a elétrica é um que a gente identificou sendo muito importante. A gente está sentindo muita falta de profissionais. Isso a gente está falando na hotelaria, a gente está falando em AIB, na parte de restaurantes, enfim. No setor do turismo como um todo, falta gente qualificada. Estou errado? Exato. Não, falta gente disposta a trabalhar. E isso, por exemplo, a gente fala falta muito. Porque a maioria hoje, né? Você está na janelinha, quer ganhar? Não, a nossa geração Z acha que vai poder ser sempre um home office, né? Total. Então, que está acabando, hein, agora? Está acabando. Isso é legal, né? Todos nós vamos... E seria um incentivo a uma economia de quem produz e entrega. Aí, num debate recente, eu perguntei isso, né? Eu estava com alguém animado com a geração Z. Eu falei: parabéns. Eu, que não tinha o que fazer, vou agora montar uma empresa entregadora. O meu restaurante eu vou ampliar só para atender demanda. Agora eu queria a sua ajuda. Você consegue as pessoas que vão trabalhar para mim, para entregar, as que vão trabalhar para mim, para poder chegar a comida na sua casa? Essa é a diferença. Então, nós temos que refletir também a evolução, a vontade de ficar longe do dia a dia. É importante, mas na nossa área não tem dia a dia que se repita. Então, essa é uma grande vantagem. Exatamente. Eu queria te fazer uma provocação, que é o termo que a gente usa internamente. Recente, fizemos um evento interno. A diretoria da Brace, nós nos reunimos em um determinado hotel, para fazer o que a gente chamou de planejamento 2030.
Um evento absolutamente normal, pequeno, que acontece um atrás do outro, bilhões, milhares na cidade, qualquer cidade do Brasil, todo dia. Virgílio, a dificuldade que eu tive, porque eu precisava, veja bem, eu precisava de um espaço para fazer uma reunião para 15 pessoas, eu precisava de leitos para essa turma toda, porque a ideia era fazer no hotel, passar um final de semana. Isso. Né? Fazer atividades, tinha atividade social, tinha atividade empresarial, e eu tinha A e B, ou seja, eu tinha o pacotinho completo. Isso. Eu não conseguia falar com ninguém. Disse que 1 para eventos, disse que 2 para leito, disse que 3 para IB. Eu falei, mas eu preciso dos 3. Com quem que eu falo? E não tinha essa opção. Eu comecei, isso eu não estou falando num hotel. Era mais de 10, né, Paulo? Eu peguei Você mais falou? de 10 que eu tentei, porque eu como não conseguia, eu não estou falando de equipamentos de pequeno porte. Eu estava falando de equipamentos mais consolidados, inclusive. Você diz hotelaria... Da hotelaria. Melhor. Né? Ou seja, então, o que é a questão? Você tem, aí a pergunta é, ok, tecnologia. Puta, maravilhoso. E as pessoas? Veio para ficar, ajuda. Mas a essência do turismo, que é a relação humana, que é você fazer a pessoa se sentir acolhida, o acolhimento. O resumo da história, a gente não fez em nenhum lugar desse. Nós ficamos em São Paulo. Acabamos voltando para a cidade de São Paulo, porque a gente estava falando no raio de 100, 200 quilômetros da cidade de São Paulo. Acabamos com a história de passar o final de semana inteiro e acabamos no hotel, fomos muito bem atendidos. Super. No hotel, passamos o dia inteiro trabalhando e à noite a gente foi para um restaurante para comemorar. Isso. Ou seja, prestigiamos a nós mesmos aqui em São Paulo. Ou seja, não foi no meu caso, não foi o cliente que não quis, foi o fornecedor que me expulsou. Uma extrema dificuldade faz sentido de que eu estou te relacionamento. falando, ou não, ou eu fui incompetente em achar, etc. Tal. Não, isso acontece mesmo, com esse excesso de tecnologia, por isso que eu falei, nós ainda temos que ter quem atenda, né? Maravilhoso. Eu acompanho um grupo aqui, chama RDC, Clube de Viagens, que é uma experiência antiga, tem 35 anos. Eles têm hoje 107 mil associados que pagam quase R$300 por mês e têm direito a 7 dias por ano nos melhores hotéis do Brasil, não os mais luxuosos, mas os melhores, até 3 pessoas, com café da manhã. Então, um clube de viagens como esse acabou agora entrando para o mercado de agências e operadoras, porque ele viu que só ele estava atendendo as pessoas no que elas precisam. Você liga o call center, parece que eles têm lá, são acho que 100 pessoas durante o dia, depois tem uma extensão do plantão e tem um permanente 24 horas, que você liga, atende a pessoa, não aperta botão. Então, é isso que eu vejo que tem que ser... Você acha que está dando um passinho atrás? Por exemplo, com esse Não, exemplo. é que eu vejo como um passo à frente, perfeito. que tem toda a tecnologia. Se você está satisfeito e consegue fazer no site o que você precisa, tudo bem. Se não, diz que você vai ser atendido. Num hotel, a mesma coisa. E haveria possibilidade disso. Se o que acontecesse? Quando você liga, não tenha o setor de reserva, era 8 da noite que você ligou. Reservas não tem mais, vendas não está lá, mas cai na recepção. Tem que ter eu estou dando um exemplo muito simples, mas alguém que te atenda. Eu me lembro de uma história que eu contava no tempo do Maxud, né? Eu tive a oportunidade de conviver não só com o Roberto, mas com o Dr. Henry Maxud quando implantou. Eu fui até convidado a trabalhar, mas desisti. Mais icônicos que teve em São Paulo, sempre no morei Brasil, próximo. na verdade, foi o Maxud. E agora está todo fechadinho. Está na mão da JSL. Sim, foi vendida. E ele quer fazer 2 hotéis lá e não termina o primeiro. Então é difícil, mas merecia ser retomado, né? Bom, Frank Sinatra esteve aí. Super localização, icônico, né, gente? Mas eu tive a oportunidade, fui chamado para trabalhar lá e acabei não indo. O Roberto Maxud, filho, na época me chamou para uma reunião. Na época eu dirigia o Engenharte, era um restaurante escola do Senac, na Bela Sintra.
E eu estava saindo do restaurante, porque o restaurante também funcionava à noite, e devia ser meia-noite. Eu chegando, aí ele me ligou e falou: Virgílio, meu pai queria falar com você e sobre aquele assunto da gerência de vendas e tal, porque não era nem muita... Ninguém estava acostumado a trabalhar em um hotel, que o gerente de vendas também, qualquer empresa, um banco, chegou 6 da tarde, as pessoas fecham a mesa e vão embora. Das 8 às 6. No Maxud ou qualquer hotel, não. Muitas vezes você tem eventos e vão e tal. O que eu contava uma história da minha convivência com o Dr. Henry, né? E foi uma passagem, claro, apenas como um fato isolado, mas para mostrar quem era Henry Maxud. Conclusão, ele me chamou para uma reunião às 4h30, 5 horas, que ele estava chegando de viagem, se eu puder estar lá às 4, 5 horas da manhã. Ah, da manhã, que era a hora que ele tinha livre para Ele poder... estava chegando, porque ele tinha obras fora do Brasil. E tal. Ele e o João Dória trabalham 24 horas. Não dormem, viu? Acho que 4 horas por noite. Conclusão. Eu falei: olha, Robertinho, muito obrigado, fico satisfeito, mas imagina, eu não sou ainda seu colaborador, seu pai me convoca para uma reunião 4h30, 5 horas da manhã. Esquisito. Mas esse era o ritmo dele mesmo. Falei: não, eu agradeço, vamos continuar amigo e tal. Então aí, em contrapartida, eu tinha uma história João muito... Dória teve para quem seguir, né? João Dória teve essa pegada também. Ele, até hoje, viu, é incrível. Mas eu contava uma história para os meus alunos da importância de você ter boas saídas. Era um exemplo como esse que vocês colocaram, de atendimento. O Henry Maxud ligou, a minha aluna estagiária lá atendeu, Hotel Maxud, boa noite. Ela falou: 1 minutinho, por favor. Atendeu a pessoa que estava à frente, que é a prioridade. Quem está de pé na sua frente tem mais prioridade. Quem está no telefone, né? Que foi quem ligou. Passou, ela voltou: Hotel Maxud, boa noite, o que eu posso ajudar? Era o Henry Maxud. Ele falou: você falou 1 minuto, demorou 1 minuto e 2. Você sabe com quem está falando? Ela falou: não, desculpe, não sei. Henry Maxud, dono desse hotel. Ela desligou, né? Falou: o que ela vai poder fazer aquela hora? Se desculpar. Não, desculpe, eu não contei inteiro, desculpe. Aí ela falou: e o senhor sabe com quem está falando? Ele falou: não. Ah, então boa noite. Ótimo. Então são passagens aí de líderes dessa área, né, que são importantes, né? Eu me lembro quando eu fui convidado para vir para a rede Transamérica e acabei sendo emprestado pelo Senac. Eu era Água de São Pedro. Doutor Aloysio Farias, que estava com o Hotel Transamérica Santo Amaro aparentemente pronto, e ninguém abria. Não abria. Ele falou, e como ele era hóspede nosso lá, constante, ele falou: você pode ir? Eu falei: toda quarta-feira eu vou dar aula em São Paulo, vou aproveitar uma tarde e vou lá ver o hotel. Fui, vi, olhei, voltei para a Água de São Pedro, da minha, não falei nada com ele, né? Aí passaram uns dias, ele me ligou, falou: e aí, o que você achou? Eu falei: maravilhoso, doutor Aloysio, parabéns, vai ser uma... Vamos levar a hotelaria para onde ela não existe, tal. Não, não é isso. Eu quero abrir o hotel. Por que não abre o hotel? O senhor não vai abrir aquele hotel. Ele falou: como? Eu falei: os seus diretores que estão lá não vão abrir o hotel. Ele falou: como? Um foi meu diretor em Londres, do banco em Londres, outro foi o meu melhor gerente geral na Paulista. Baseado em quê? Eu falei: exatamente por isso, doutor Aloysio. Ele falou: por quê? Porque eles estão acostumados a trabalhar das 10 às 4. E eles sabem que a hora que abrir o hotel, acabou, não fecha mais. Ele deu risada e falou: eu vou conversar com o Papinha. Aí conseguiu me emprestar, nós abrimos o hotel em 45 dias, montamos uma escola lá dentro, né? Foi uma experiência única. E eu ia voltar para a Água de São Pedro, continuava indo alguns dias, mas não com a dedicação. Abrimos em 45 dias. O hotel abriu, fez
Era um grande evento até, dos traders. Depois fechamos mais 15, que foi um teste para ver a estrutura. Tudo funcionou direitinho, então alguns ajustes, abrimos e ficou tranquilo. E aí eu tinha que ir embora, eu tinha que voltar para a Água de São Pedro. E aí ele falou, só mais uma coisa, eu sei que você quer ir embora, mas queria que você fosse comigo. O que eu estou mostrando aqui é um pouco da minha história, mas da experiência desse setor com essa área, né? Comandatuba. Vamos sobrevoar, eu queria que você visse a ilha, tudo isso. Demais, né? Aí sobrevoando tudo, quando pousou, o que você achou? Maravilhoso, doutora Luiz. Só que não é uma ilha, ele é um istmo. Mas para quem, essa área que vai entrar como forma de pagamento, quem estiver nela vai ver que tem mar e do outro lado tem água também, e as pontas ninguém vai chegar, não vai ver que é um istmo. Tudo bem, vamos lá e tal. Então, quero fazer o primeiro resort de qualidade do Brasil. Falei, vamos lá, parabéns, eu acho que o senhor vai ter sucesso. A Transamérica vai dar novos passos. Ele falou, e como é que eu vou fazer para abrir esse hotel? Eu falei, olha, não vai ser fácil, porque existem poucas pessoas, ou nenhuma, que tenha coragem de vir para cá e tal. E eu fui alertando da dificuldade. Falei, mas só tem um homem que abre esse hotel. Chama Pepe Rigosa, José Pepe Rigosa. Ele está no Plaza Itapema e o que ele fez lá é o que precisa ser feito aqui. Mas ele não passa na seleção do Banco Real. Por quê? Porque ele tinha só a segunda, só tinha o colégio. Perfeito. E era espanhol, tudo. Ele falou, como isso? Mas você está dizendo que o cara é bom, por que não contrata? Não contrata. Eu falei, não vai passar. E eu tinha experiência porque eu levava a área operacional para implantar o Transamérica. Eu tive muitos profissionais que não passaram, né? E que a gente tinha que abrir, que não era gente tão bem formada, tão bem documentada. Uhum. E para o banco, tinha a caligrafia. O Marcílio foi para lá depois, né? O Marcílio que hoje está no Transamérica. Eventos. Sim. Ele foi comandatuba com a gente. Aí o desafio veio, aí ele conseguiu me animar e eu acabei vindo para a Transamérica. Aí você saiu e voltou. Saí, eu falei, só venho, não só por... Eu não quero ficar ligado a 2 hotéis, vamos criar rede. Aí criamos a Transamérica Flats, hotéis. Sim. E aí foi aí que fomos buscar. Aí ele falou, como então? Mas eu acredito na sua palavra. Eu falei, muito obrigado, doutora Luiz. Mas como é que nós vamos fazer? Ele falou, você assina por ele? Eu falei, assino porque eu tenho certeza. O Zé Pepe é o cara. E foi um sucesso do hotel com ele, com o José Pepe Rigosa. Ele criar tudo, né? Tudo as aquilo. morando ali próximo. Puta, acabamos. Certo, eu né? fui para lá depois, junto com o Pepe, para selecionar o pessoal. Imagina, acabamos com os pastores da cidade. Não era Ilhéus, que é do lado. Puxa vida, que branco agora. Eu já vou lembrar. Pastor, professor, todo mundo. Imagina, começavam a ter. Nem era um grande salário, na época 1,5 salário, mas aí tinha assistência médica, tinha tinha alimentação. Então, putz, fizemos do hotel. O Pepe fez. Gente, até Existe hoje? algum livro já contando essa história? Do Transamérica? Do Comandatuba. Não, acho que não. Também Comandatuba. Comandatuba que eu comando também. Como chama a cidade que é ao lado? Foi até de um governador lá. Conclusão, implantamos, correu tudo bem. Então, experiências que... Isso há quantos anos atrás? Isso foi 90. Nossa, pouquíssimo. Para a gente que está aqui... Estou falando 35 anos já. Tivemos o Fernando Minato contando uma boa parte, queridíssimo, delícia. maravilhoso, adoro ele. Depois tivemos o Marcílio, agora temos o Virgílio. Tony... É o próximo, o Next. Puta, te amo de paixão. Você precisa Ainda bem que eu vim antes, assim não atrapalhou a promoção. Grande Tony. Eu sou maravilhoso, fanático por ele. E a gente começa a criar um pouco, né, um conhecimento da história toda. Eu adoro essas histórias, é uma delícia. A gente está terminando, mas deixa eu te fazer uma pergunta que é extremamente importante.
Se tivesse uma máquina do tempo aqui agora, você pudesse entrar nessa máquina do tempo e voltar e falar com você, menino, você começando na tua vida profissional, que conselho você daria para você mesmo? Olha, eu vivi minha vida vivendo a vida. Tá? Então, cheguei como imigrante português no Rio de Janeiro, depois em São Paulo. Comecei a trabalhar aos 10 anos com meu pai e minha mãe, entregando frangos de bicicleta no Campo Belo. Conheci Tarcísio Meira, conheci Glória Menezes, conheci Blota Júnior, né? A gente até trazia para o Blota, ele gostava de caça, né? Então meu pai trazia os coelhos que minha mãe limpava para ele e tal. Então foi uma convivência muito grande, difícil no início, mas que caminhou. Depois, aos 14 anos, eu fui fazer contabilidade, 15, e fui para um escritório de contabilidade. Já tinha naquela época, fazia para 40 empresas, sendo que algumas, como um X-Nu que existia em Interlagos, eu descia em frente ao autódromo e ia a pé até a boate que existia lá embaixo. E tinha que tirar as notas fiscais do mês, porque nem nota fiscal eles tiravam, imagina. Então essa é um pouco dessa história, difícil, mas de muita realização sempre, né? Na área do turismo, também tive a sorte de grandes mestres, né? Na escola, Domingos Hernandes Penha, que disse, acredite, esse país será uma potência turística, um espanhol falando, professor Mário Beni. Depois tive a oportunidade de participar da implantação da Bahia Tursa com Manuel Castro, lá em 72, 73, em 74. Paulo Gaudense? Não, veio muito depois. O Paulo tinha uma mesa em frente à minha, ele era também estagiário na época. E depois a implantação do Hotel Eldorado da São Luís, imaginar você implantar um hotel, fazer uma exposição dos principais artistas brasileiros na calçada da Avenida São Luís. Você imagina hoje? E você ia ter grafiteiro, você ia furar a tela, e só grandes telas, né? Que era, na época se chamava o Boulevard São Luís, né? Então eu tive sempre essa sorte. Depois Transbrasil, né, um desafio do Dr. Omar para mim, quando eu estava na Bahia, me trouxe junto com José Maria Emael, né, para fazer o departamento de eventos, né? Até esqueci, eu tive meu pé forte em eventos. Tá vendo? Departamento de eventos da Transbrasil. Eu me lembro, né, e ficou na história para mim, que eu fui a Porto Alegre 3 vezes na mesma semana. Eu chegava à noite, ele falava, você vai ter que voltar amanhã. Então convivendo aí experiências dessa história do turismo, né? E tive grandes mestres, Marcos Arbeitman, e lembrando aí Sérgio Barburo, hoje na assessoria da Fiesp, Caio de Alcântara Machado, Caio Luiz de Carvalho, Caio Pompeu de Toledo também, que foram os Caios desses. E o Caio, que está hoje aí na Band, fazendo um trabalho maravilhoso. Então, tive a oportunidade de ser o diretor de Economia e Fomento dele na Embratur, com João Dória. Então, sempre tive bons mestres. Maravilhoso. O que eu faria de novo? Não sei, porque cada passagem foi uma passagem consolidada, com pontos positivos e negativos, mas sempre para andar. Nunca parei. Ainda essa semana, numa troca de informações com o João Dória, nós falamos de um assunto. Tem uns que só reclamam, outros que vão andando. Então ele é um permanente aí incentivador. E ultimamente a orientação maior do nosso governador Tarcísio de Freitas com o secretário Roberto de Lucena, um pastor que entendeu o turismo como poucos e que já é a segunda vez que vem estar com o turismo de São Paulo. São pessoas que a gente vai aprendendo, e a minha disponibilidade em aprender me fez ser um bom conhecedor,
porque tive sempre bons mestres. Não teria nada para voltar atrás para fazer. Tudo eu fui e esgotei positivo ou negativamente. Mas posso fazer mais uma, Paulo? Virgílio, por Virgílio, conta pra gente quem é você. Seria difícil. Não, eu sou ele, Paulo. Não, eu sou um trabalhador permanente, né? Hoje eu tenho 75 anos, maravilhoso, né? Já estou indo aí para os 76, com uma disposição de continuar fazendo. Amém. Um novo desafio que eu vou colocar vai ser fazer de pontos, bônus e milhas um dinheiro para o turismo brasileiro. Que hoje, né? Talvez se eu perguntar a quem está nos vendo, eles têm pontos, milhas, bônus e nunca usaram. Então eu quero, com a ajuda do Sandro, que foi um cara que trouxe uma experiência maravilhosa aí dos Estados Unidos agora, criar condições. Então, eu sou um cara que quer criar condições de acesso ao turismo a todas as camadas da população brasileira, com preço e qualidade compatíveis. Plagiando o Guilherme Paulos da CVC. Maravilhoso. Então, esse assunto pontos é uma coisa que nós vamos ver. E não é só esse, mas a NR1, que nós vamos ter que tratar como ferramenta positiva para o turismo. O 5x2, que tem que ser melhor estudado e com flexibilidade de escalas. Então, temos desafios. Então, eu sou esse. Sempre pronto para novos desafios. Eu acho que eu falaria diferente. Um apaixonado pelo que faz. Nossa, mas assim, não precisa... Nossa, eu estou assim... NR1, a gente está tratando isso. Você é membro da Academia Brasileira da Indústria de Eventos e Turismo. Lá existe o SEG, que é o curso hoje feito pela Academia. Eu tenho o privilégio de ser um dos professores. E lá a gente está tratando, junto com o Dr. Alessandro Ragazzi, nessa matéria, a qual também sou um facilitador, a gente vai tratar sobre a NR1 também. Tá? Que fora as normas todas da BNT, a gente vai estar falando sobre a NR1. Virgílio, eu só tenho Aproveite o Domênico Domani, que vem isso lembrando do tempo livre, da ociosidade positiva. Olha, eu queria dizer que para mim foi uma alegria conhecê-lo. Nossa, aqui ó, a gente podia ficar conversando horas. Tá vendo? É daquelas que a gente faz 2 perguntas. Muito bacana, viu? Olha, aqui a gente tem um lindo ano e ótimos desenvolvimentos, né? Se a gente pegar um pouquinho do que falamos aqui, quantos ganhos teremos, viu? Muito obrigada. Virgílio, eu só tenho te agradecer, eu sou teu fã de bom tempo. Eu também agora. Não, é tão prazeroso falar isso. com pessoas inteligentes, é uma coisa tão... a gente aproveita muito. Flui, uma delícia. Olha, eu espero que vocês tenham gostado. Com certeza. Me ajudem a convencê-lo a voltar, porque acho que a gente não chegou nem 1% de toda a história, tudo que a gente pode sugar de aproveitar do Virgílio. Obrigado por vocês terem nos assistido, muito obrigada. Independente se é Spotify ou YouTube. E a gente volta no próximo episódio. Em brevíssimo. Eba, muito obrigada, Virgílio, Paulo. Obrigado, Virgílio. Muito obrigado pela paciência de vocês, Falar de turismo é sempre uma alegria. E não se esqueça, viaje pelo Brasil, pelo estado de São Paulo, onde nós temos tudo que o mundo tem. É verdade. E só precisamos aproveitar. Sim. Beijo para todos. Tchau, tchau.